Olá, crianças! Como é bom! Eu vi que nós temos alunos novos no nosso grupo. Eu vi que muitos alunos aceitaram o desafio. Eu vi que tiraram fotos, colocaram lá no grupo das crianças assistindo. É isso aí! Parabéns para quem assistiu, para quem aceitou o desafio. Tem desafio novo, né? Tia Elaine falou que nós vamos ter que orar e colocar no grupo uma oração. Você já imaginou? É um grande desafio. Você topa? Você tem coragem? Eu quero ver quem é o corajoso que vai fazer uma oração. Nós hoje vamos falar sobre oração. Então vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos fechar os nossos olhos e pensar no que Deus está ouvindo a nossa oração. Querido Deus, como é bom saber que o Senhor nos ouve. Como é bom ser amado pelo Senhor. Deus, obrigado, porque eu me sinto amada por Ti e eu sei que o Senhor ama todas as crianças. Como é bom ser amada pelo Senhor. Como é bom estar aqui nessa aula, falando do Seu amor, da Tua palavra. E agora eu peço que o Seu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos entender essa palavra, entender essa aula e ficar com vontade de assistir a próxima. Que o Senhor possa encher o nosso coração de alegria, de desejo, de orar, de falar com o Senhor. Que nós possamos ter agora assunto para orar. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu peço. Amém. Amém? Eu quero perguntar para você. Você sabia que Jesus disse que a igreja é um lugar de orar? Sim, ele falou isso. Está aqui no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 21, eu vou ler para você, Mateus 21, versículo 13. Está escrito assim. E disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21, 13. Se você quiser procurar esse versículo, lá no índice da sua Bíblia tem o número da página do livro de Mateus, que é o Evangelho. E aí você vai procurar o Evangelho, depois você vai no capítulo 21, que é o número maior, e o versículo é o versículo 13. Só que quando Jesus disse esse versículo, lá no Evangelho de Mateus, ele citou uma passagem que tinha sido escrita. Falou, está escrito. Escrita onde? Escrito na palavra de Deus. Escrito antes dele nascer. Era algo que Isaías escreveu. Eu vou ler para você. Está em Isaías 56, o versículo 7. Eu vou ler todo o versículo, mas nós vamos estar memorizando a parte B, ou seja, a segunda parte do versículo. Então eu vou ler Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada de a casa de oração para todos os povos. Aqui Jesus está fazendo uma promessa, que quando as pessoas chegarem à casa de Deus e falar com Ele, Ele vai ouvir. Você já imaginou que coisa boa? Que maravilha! Mas a gente agora não pode ir para a igreja, a gente não está podendo ir para a casa de Deus, e como é que nós vamos fazer? Enquanto nós estamos em casa, enquanto está acontecendo essa quarentena e a gente não está podendo sair para ir para a escola dominical, vocês precisam continuar orando, mesmo quando você não vai na igreja. E quando voltarmos, aí sim, nós vamos voltar a orar lá na casa de Deus. Então, o versículo está falando, olha, a minha casa, que casa? A igreja será chamada casa de oração. E ele fala assim, para todos os povos. Quem? Todas as pessoas, aqui as crianças, os adultos, os velhos, os índios, os negros, os brancos, os asiáticos, africanos, todos os povos. Então, aqui Jesus está falando, olha, a minha casa será chamada de casa de oração. Todas as pessoas que quiserem orar, elas podem chegar até a minha casa e falar comigo. E nós podemos também orar na nossa casa. Nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre oração. E esse versículo eu trouxe duas referências. Nossa, mas que difícil. Já é difícil aprender uma referência, quanto mais duas. Então, se você aprender a referência de Mateus, tudo bem. Está em Mateus, capítulo 21, versículo 13. E está em Isaías, no capítulo 56, a versículo 7, a parte B, que é a segunda parte, onde ele fala: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, você precisa de
ter um encontro pessoal com Jesus, porque a Bíblia fala que todas as vezes que um filho ora, Deus ouve a oração. Você precisa se tornar filho de Deus, porque todos aqueles que recebem Jesus se tornam filhos de Deus. A Bíblia está escrita aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu quero perguntar para você. Você tem tido tirado tempo para orar na sua casa? Ah, mas você fica na TV, fica vendo um jogo, jogando, fazendo tarefas, assistindo videoaulas, assistindo as aulas online. E às vezes você não lembra de orar. A Bíblia fala que nós precisamos de orar sem parar. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero perguntar para você. Jesus, ele mesmo falou sobre a casa de oração. E você? Você tem sentido saudade, vontade de orar na casa de Deus? Às vezes sim, né? Às vezes você nem sentiu falta. A Bíblia nos conta que Jesus, certa vez, foi aclamado como um rei. Ele mandou pegar um burrinho, um jumentinho, e as pessoas, quando ele montou no jumentinho, as pessoas começaram a colocar as roupas no chão, colocar folhas de palmeiras, e ele ia passando, e eles iam aclamando Jesus como rei, falando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa passagem é uma passagem que enche meu coração de alegria. Todas as vezes que eu ouço, que eu leio essa passagem, eu fico com meu coração assim, como que eu posso dizer? Ardendo de vontade de chorar, porque eles falam de um jeito bonito demais. Eu vou ler para você aqui na Bíblia como que está escrito. Olha só. E trouxeram o jumentinho, então puseram em cima dele as suas vestes, e sobre ele Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e cortavam ramos de árvores espalhando pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Isso é um tipo de oração, sabia? Isso é uma forma de você adorar a Deus. Então, lá na igreja é lugar de adorar ao Senhor. Nós precisamos adorar a Deus. E quando Jesus chegou, ele estava indo para o templo. E ele foi desse jeito, montado no jumento. E as pessoas: Hosana ao filho de Davi. Aclamou ele como rei. Ele é rei. Mas naquele tempo, as pessoas não davam muito valor nele, porque as pessoas achavam que ele era uma pessoa comum. Eles não criam que ele era o Filho de Deus. Então Jesus chegou no templo. Quando Jesus chegou no templo, olha só, ele viu que tinha pessoas fazendo negócios ali no templo. E ele ficou muito bravo. E ele jogou tudo no chão. E ele falou: vocês não sabem que a minha casa será chamada casa de oração? E vocês estão fazendo a minha casa como se fosse um lugar de ganhar dinheiro, um lugar de ladrão, fica roubando o dinheiro das pessoas? Jesus ficou muito indignado. Quando você vai à igreja sem ter aquela atitude de reverência, sem ter aquela atitude de adoração, você está pecando. Isso é pecado, porque nós precisamos de nos aproximar de Deus com o nosso coração reverente. Quando você não está com o coração reverente, você está pecando. É pecado não ter reverência diante de Deus, diante da pessoa tão maravilhosa que Jesus é. Isso é pecado. E eu quero dizer para você, o que é pecado? Pecado é tudo que nós fazemos que não agrada a Deus. Você que ainda não recebeu Jesus na sua vida, saiba que o pecado é algo tão terrível e afasta você de Deus. O pecado está escrito aqui em Romanos 3:23, está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado faz com que você fique longe de Deus. Uau, mas isso é muito ruim, porque agora você não pode chegar diante de Deus, orar e falar com Ele. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia nos diz que Deus te ama tanto que Ele já providenciou uma forma de fazer você amigo dele novamente. A Bíblia diz aqui em João 3,16, diz assim, deixa eu abrir aqui para você. Porque Deus amou ao mundo. Deus amou você de tal maneira que deu seu filho. O que Ele fez? Ele deu o filho dele, o único filho, Jesus, para morrer no seu lugar.
Jesus morreu na cruz, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E agora ele está no céu e pode ser o seu Salvador. Ele quer ser o seu Salvador. Ele quer fazer com que você se torne filho de Deus. Ele quer limpar o seu coração e transformar a sua vida. Ele quer fazer de você filho de Deus e ele te ama com um amor eterno. Esse círculo me lembra de um Deus que sempre existiu. E esse amarelo me fala do céu, que é para onde ele quer levar você. Quando tudo nessa terra acabar, um dia nós vamos morar lá no céu com Jesus. E só pode morar lá no céu com Jesus aquele que já recebeu Jesus no seu coração. Então, às vezes você tem tido uma atitude de desleixo, às vezes irreverente na casa de Deus. Isso é pecado. Mas você pode mudar de atitude hoje. No final da aula eu vou estar te falando o que você pode fazer. Mas então vamos falar. Por que Jesus falou sobre orar na casa de Deus? O que é orar? Quando nós falamos sobre oração, eu quero dizer para você, a primeira coisa, Deus ouve a sua oração. Ele ouve. Sim, ele ouve. Ah, mas às vezes você pede uma coisa e você não recebe. É porque Deus tem algumas formas de responder. Ele responde não para algumas coisas que ele sabe que não vai ser bom para você. Assim como o seu papai, quando você pede uma coisa que não é legal e ele fala não, ele respondeu, não respondeu? Então, às vezes também ele responde espera, não está na hora. Mas ele pode depois na frente dar aquilo que você pediu. Às vezes não é na hora, mas muitas vezes ele responde sim. Sabe o que ele responde sempre sim? Quando você pede para ele ser o seu Salvador. Ele vai responder sempre sim, vai ser muito bom. Então, eu quero dizer para você, sempre Deus ouve. Ele escuta sempre a sua oração. Então, eu quero dizer para o menino e para a menina, vocês podem orar. Vocês podem falar com Deus, porque Ele vai ouvir. Mas então agora, vamos pensar, o que eu vou orar? Vocês já viram que quando a gente vai na igreja, ou quando tem alguém ajoelhado, a gente ajoelha e o joelho começa a doer, a gente fica cansado, a gente não tem mais nada para falar. Às vezes até a gente tá animado, joelha, fica pensando, nossa, que bom, agora eu vou falar com Deus. Aí você não ora nem 5 minutinhos, quando você ora no relógio, não passou 5 minutos e você não tem mais nenhum assunto para falar. Porque você precisa de entender como funciona a oração. Então eu vou te explicar. Olha só, nós temos alguns aspectos da oração. Tem oração, adoração e louvor, que é o que aconteceu com Jesus quando ele estava chegando lá no templo. Tem também a petição, que é quando você pede alguma coisa para Deus, quando você fala aquilo que você precisa. Tem também a confissão, que é o que nós precisamos fazer todos os dias. Você e eu que já recebemos Jesus no nosso coração. Às vezes a gente pisa na bola, não é? Faz alguma coisa errada e ficamos com o coração triste por causa do pecado. Deus deixa de nos amar? Não. Mas nós precisamos contar o que nós fizemos. Às vezes você mentiu, às vezes você brigou, você precisa confessar. Confessar e falar, Deus, eu menti, eu não quero continuar mentindo, me ajuda. A outra oração é a intercessão. É quando você pede em favor de outra pessoa. Você está intercedendo em favor de outra pessoa. Você sabia que a prova maior de amor é quando você ora por alguém? Isso é a maior prova de amor. É o melhor presente de todos. Não existe nada melhor do que quando você ora por alguém. Isso é a maior prova de amor que você pode fazer com aquela pessoa. E a outra é a oração de agradecimento. A Bíblia nos diz em muitos versículos sobre ser agradecido. Agradecer pelo alimento, pela vida, pelo ar. Por tudo nós precisamos ser agradecidos. Então, eu quero dizer para você, Jesus, ele ficou muito bravo naquele dia, porque as pessoas estavam fazendo da casa dele um outro lugar, diferente de orar e de adorar o Senhor. Mas você e eu, nós vamos ter uma atitude diferente. Então, essa semana, eu quero desafiar você, que já recebeu Jesus na sua vida, a usar a mão. Eu quero que você faça como está aqui nessa mão. Olha só, o dedo mínimo, preste bastante atenção. Você vai tirar um tempo orando por você, falando aquilo que você precisa, o que você sonha, o que você quer fazer na vida, o que você quer estudar, o que você quer ganhar de presente. Orar por você, mínimo. O outro, você vai lembrar orar pelos fracos. Quem são os fracos? Aqueles que estão doentes, aqueles que estão velhinhos, aqueles que estão nas ruas precisando de alguma ajuda, aqueles que estão tendo problema com drogas, que não conseguem se libertar. Nós precisamos orar por essas pessoas. A outra aqui, ó, esse dedo maior, nós vamos orar pelas autoridades. Quem são as autoridades?
Na sua casa, seus pais são autoridades na sua vida. Lá na rua, a polícia, o nosso governador, o nosso presidente, as pessoas que estão regendo a nossa nação, os juízes, eles são autoridades e eles precisam de nossa oração, precisam da sabedoria de Deus para poder fazer com que as coisas aconteçam da forma melhor. Nós estamos passando tanta dificuldade, não é verdade? Precisamos orar pelos nossos governantes. Nós precisamos orar também por aquelas pessoas que nos falam sobre Deus. Então, o missionário, ou a professora de escola dominical, eu e Tia Elane Chatamara, o pastor César, a pastora Maura, outros pastores, vocês que estão em outra cidade, outras igrejas que estão congregando em outro lugar, ore pelo seu pastor, ore pela sua professora de escola dominical, ela precisa da sua oração. E por último, você vai orar pelas pessoas que você ama, da sua família. Você pode até fazer uma listinha. Aqui em casa eu tenho 5 irmãos. E quando eu vou orar, por exemplo, eu oro por um, aí eu lembro da esposa, dos filhos, depois pelo outro. Então a gente tem muito assunto para falar com Deus. Você já pensou quanto tempo você vai ter para falar com Deus orando por todas essas coisas aqui? Então, eu quero desafiar você essa semana, como a Tia Elane disse. Você vai orar pela igreja, pelas nossas aulas, pelos nossos professores. E eu quero que você faça uma oração lembrando dessas 5 coisas que você vai orar. Por 5 assuntos que você vai pedir para Deus. Essa semana, eu espero que você faça a sua oração e mande lá no nosso grupo, combinado? E você que ainda não recebeu Jesus? Eu quero perguntar para você. Você acredita que Deus realmente fez o que Ele fez, que a Bíblia é verdade e que Jesus morreu? Acredita ou não acredita? Eu sei que você acredita. Agora eu quero te perguntar. Você sabe que você é um pecador? Você reconhece que você faz coisas erradas? Se você reconhece que você é um pecador, então você precisa de um Salvador. E você sabe o que Jesus fez por você? Ele morreu. Ele derramou sangue. Era você que deveria morrer, mas Ele morreu no seu lugar. Ele pagou o preço por você. Já foi resolvido. E agora, o que você tem que fazer? Você pensa, mas o que eu faço? Eu tenho tentado ser bom, mas às vezes não dá. Isso não resolve. Para você receber a salvação, você precisa de 3 coisas. Reconhecer que é pecador, crer que Jesus morreu e receber em sua vida. Então agora você tem a oportunidade de receber Ele no seu coração e se tornar filho de Deus. Eu gostaria de convidar você para orar comigo. Vamos orar? Feche seus olhos e repita essa oração. Querido Deus, eu reconheço que sou um pecador, mas eu creio que o Senhor morreu na cruz, derramou sangue para me salvar. Por favor, perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora eu quero ler para você aqui. Está falando de quem você é filho. Em João 1,12 está escrito assim: mas a todos quanto receberam, você recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. De quem você é filho agora? De Deus. Você é filho de Deus. E você pode ter toda certeza, porque quem está falando é a palavra de Deus. E ela é verdadeira. Então, um grande abraço. E eu aguardo vocês. E espero a oração de cada um. Manda a foto quando estiver assistindo a aula. Tchau!